Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 4, falando sobre conjuntos numéricos e o princípio de indução finita. Bom, nós estamos preparando o terreno para entendermos e estudarmos de maneira bastante detalhada o conjunto dos números reais. Mas antes de chegar lá, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre os números de forma geral. E talvez o conjunto de números mais simples que temos e que a gente conhece desde que estava lá na escolinha é o conjunto dos números naturais, que a gente escreve assim, o conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alguns colocam 0, outros não. Há aí uma dúvida histórica e mesmo um duelo, uma certa rixa aí sobre o 0 estar ou não no conjunto dos números naturais, mas aqui nesse curso, da forma como eu vou colocar, o 0 não está aqui. Mas poderia estar, não faria grande diferença. Bom, mas esse conjunto, o conjunto dos números naturais, por mais que nós o entendamos assim, a gente conhece como se isso aqui já fosse um dado para a gente. Mas como definir isso formalmente? E é só para que você entenda basicamente como defini-lo de uma maneira até cultural, histórica aqui, que eu vou fazer este primeiro slide em que eu defino o conjunto de números naturais como ele é proposto na literatura, principalmente no livro do Elon, de análise real, que é um dos principais livros na literatura brasileira sobre o assunto. Mas eu não vou me aprofundar e nem mesmo vou fazer toda a teoria completa a respeito disso, a respeito dos números naturais, porque eu quero ser um pouco mais objetivo focando o nosso curso para os números reais em si. Vou omitir um pouquinho esses detalhes, eles não vão fazer falta pra gente. Mas vamos lá. Primeiro entendendo o que são os axiomas de Peano. São 3. O primeiro deles diz o seguinte, bom, esse conjunto dos números naturais, que eu estou chamando de N, que eu ainda não sei o que é, faz de conta que você não sabe o que é isso, você não sabe o que tem aqui dentro, ele é dado pelo seguinte, olha, tem coisa aqui dentro, tudo bem, mas como defini-lo? Bom, defini-lo da seguinte forma, de modo que exista uma função S que vai desse conjunto nele mesmo, de modo que essa função seja injetora. Então existe uma função injetora desse conjunto de naturais nele mesmo, ok? Então é isso. Para cada n aqui, você vai associá-lo com um determinado S de n. E a imagem, essa S de n, esse valor da função no n, nós chamamos de sucessor do n. Então é como se eu estivesse criando sucessores, né? A gente sabe que o sucessor do 4 é o 5, do 5 é o 6 e assim por diante. Mas aqui a gente não conhece esses números ainda, né? A segunda coisa que a gente pede, o segundo axioma de Peano, é que exista um número de destaque nos naturais, que é o que nós denotamos por 1, que não é imagem de ninguém por essa função. Ou seja, existe algum número que não é imagem de ninguém por essa função, que eu estou chamando aqui de 1, mas nada impede você de chamá-lo de 0 se você preferisse. Ok? Bom, e por fim o terceiro axioma de Peano é o que nós chamamos de princípio de indução, que diz o seguinte, qualquer subconjunto dos naturais que contenha o 1 e de modo que a imagem da função S nesse x seja contido dentro do x, esse conjunto não pode ser outra coisa senão o conjunto todo dos naturais. Esse é o princípio de indução que daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho melhor, especificar um pouco melhor, que nós vamos usá-lo para fazer uma série de coisas durante este curso, né? Bom, vejam que essas definições, essas 3 definições nos dizem, parece que não diz nada, né? Como é que a partir dessas 3 definições, a partir desses 3 axiomas, nós entendemos os números naturais? Bom, na verdade é o seguinte, primeiro, nós vimos segundo o axioma 2 de Peano, que existe um número de destaque, que é o número 1, que eu vou colocar para começar o conjunto, que ele não é imagem de ninguém por essa função. Bom, mas acontece que esse número 1, ele pode ser calculado pela função e aí o valor dele está ali dentro. Acontece que eu posso calcular de novo o S nesse novo elemento e aí ele estaria aqui dentro. Tá certo? E assim por diante. E assim por diante. Bom, então eu vou fazendo a imagem dessa função S repetidas vezes, uma em cima da outra, fazendo composições quantas vezes eu quiser, eu vou obtendo todos os números desse conjunto dos números naturais. Bom, então é basicamente assim que nós entendemos. E aí, para facilitar, para uma questão até que a gente já sabe, né? A imagem do 1 pela S é o que nós chamamos de 2. A imagem da imagem de 1 pela S 2 vezes é o que nós chamamos de 3. A imagem da composição 3 vezes é o que nós chamamos de 4, depois de 5, 6, etc.
Portanto, pessoal, o conjunto dos números naturais é o conjunto de todos os elementos a partir do 1 fazendo os sucessores. Sucessor do 1, sucessor do sucessor de 1, sucessor do sucessor do sucessor de 1 e assim por diante, que é o que nós dizemos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Isso vai infinitamente embora. Basicamente é assim que se define o conjunto dos números naturais e nós podemos então, com essa definição inclusive, definir soma, definir multiplicação de números naturais, que eu não vou fazer porque nós conhecemos. Nós sabemos lidar com os números naturais, nós sabemos somar e multiplicar números naturais e mesmo sabemos as propriedades envolvendo essas operações, né? Então eu vou omitir isso tudo, mas claro, de novo, como eu comentei no comecinho dessa aula, nós poderíamos nos aprofundar sobre tudo isso, provar essas propriedades que eu estou omitindo, que nós conhecemos, por exemplo, A mais B igual a B mais A vezes B igual a B vezes A, enfim, tudo isso. Nós poderíamos demonstrar usando esses axiomas, mas vou omitir porque não seria muito objetivo para esse curso fazer isso, eu perderia alguma aula ou algumas aulas com isso e não ia fazer bem para o contexto geral desse curso. Então vamos assumir o conjunto dos números naturais conhecidos. Claro, a partir de agora nós não vamos mais nos preocupar com os axiomas de Peano em si, mas vamos assumir que os naturais são então os números 1, o sucessor de 1, que é o 2, o sucessor de 2, que é o 3, o sucessor de 3, que é o 4, 5, 6, 7, etc, etc, como nós conhecemos, sabemos que esse conjunto vai até o infinito. Bom, dentro desse conjunto dos naturais, vamos pegar dois números mzinho e nzinho. Nós vamos compará-los. Nós vamos dizer se um é maior ou menor do que o outro. Nós colocamos uma comparação entre eles. A gente fala que o número m ele é menor do que o n nos naturais se acontecer o quê? Basicamente, se ele estiver para frente do n nessa escrita, não é? Basicamente, se o m tiver aqui, tiver alguns números antes de chegar no n, se eu tivesse dessa forma crescente aqui com sucessores, 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 ou seja, o m ele é menor do que o n se o n for obtido a partir do m aplicando algumas vezes a função s, composta de s algumas vezes até chegar no n, ou seja, o n, o mzinho é menor do que o n se o n puder ser escrito como m mais um número p, em que esse p é um número natural também. Então, por que nós sabemos que o número 3 ele é menor do que o 5? Ele é menor do que o 5 porque o 5 pode ser escrito como 3 mais um número 2. Esse 2 aqui que é o p da história que nós estamos usando aqui. Então, por isso nós dizemos que o 3 é menor do que o 5, o m é menor do que o n, tá certo? Como a gente conhece já, só estou aqui formalizando essa definição. Bom, eu posso falar não de menor, mas de menor ou igual. O que é menor ou igual? O m é menor ou igual a n se ele for menor ou igual. É bem óbvio, né? Ou igual ao n, ou seja, a gente denota assim, né? M menor ou igual a n se ele for menor ou puder ser igual ao n, claro, né? Bom, é importante lembrar uma coisa, que essa relação de ordem que eu estou estabelecendo aqui, ela é uma relação de ordem total. Dados quaisquer dois elementos A e B nos naturais, eu sempre consigo dizer se o A é menor do que o B, ou se o B é menor do que o A, ou se eles são iguais. Não tem como fugir de uma dessas três situações. Um é menor do que o outro, ou o outro é menor do que um, ou eles são iguais. Não tem como escapar dessas três situações, ok? Bom, tudo isso para chegar neste resultado. Esse resultado chamado princípio da boa ordem, ele vai ser extremamente importante na sequência deste curso. Ele precisa ser guardado no coraçãozinho para que a gente possa continuar este curso bem. É o chamado princípio da boa ordem. Ele nos diz o seguinte: dado qualquer subconjunto dos naturais, se eu souber que ele não é o conjunto vazio, significa que ele tem alguém. E se ele tem alguém, eu consigo dizer o seguinte: ele possui um menor elemento. O que significa possuir um menor elemento? Significa dizer que existe alguém aqui dentro, um xzinho dentro do x, de modo que para qualquer outro elemento dentro desse conjunto x, o x é menor ou igual a ele. Ou seja, o x é menor do que todos os outros. Esse xzinho que existe é menor do que todos os outros elementos dentro do x. Ok? Isso significa ser o menor elemento. Tá? E isso nos diz o princípio da boa ordem. Um subconjunto dos naturais sempre tem um menor elemento.
Parece óbvio, talvez, no primeiro momento, esse resultado, mas não é verdade. Porque se você, por exemplo, pensar nos números inteiros, imagine que você já conhece os números inteiros, essa propriedade já não vale. Porque se você tiver um subconjunto dos números inteiros, ele pode ir até menos infinito, ele pode ir tanto para trás que você não vai achar um menor elemento. Quem dirá nos racionais, nos reais e coisas assim. Então essa propriedade ela é uma propriedade exclusiva dos números naturais. Ok? Ou de outros conjuntos que têm alguma coisa parecida com isso. Tá bom? Então guardem esse resultado no coraçãozinho para a gente poder seguir este curso, ok? Bom, esse resultado também está demonstrado no livro do Elon, que eu mencionei. Se você tiver interesse em ver a sua demonstração, você pode consultar lá na página 3 do Análise Real, volume 1, que lá se encontra a definição disso, usando principalmente o princípio de indução, que é o terceiro axioma de Peano. Tá bom? Bom, além dos números naturais, existem outros conjuntos numéricos de destaque. Quais são eles? Primeiro, o conjunto dos números inteiros. Agora sim, o que é o conjunto dos números inteiros? É o conjunto que contém todos os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Acrescenta um número que nós chamamos de zero, que é um elemento neutro, e acrescenta os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim por diante. O que significa isso? Esse menos alguma coisa, menos A em que há um número natural, significa o elemento que somado com esse elemento A dá zero. Então o que é o menos 2? O menos 2 é um número que somado com 2 dá zero. O que é o menos 5? O menos 5 é um número que somado com 5 dá zero. Ele é basicamente definido assim. É o que permite, você tinha ido N unidades, é o que te permite voltar a N e voltar a zero. Ok? Então esse é o conjunto dos números inteiros. E o que é o conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais é o conjunto de todas as frações A sobre B, em que o A e o B são números inteiros, e o número de baixo, que é o denominador, ele é diferente de zero. Ok? Bom, e é claro que esses conjuntos eles são usuais no nosso cotidiano, né? Principalmente quem trabalha com matemática conhece naturalmente os números naturais, os inteiros e os racionais, então eu vou assumi-los conhecidos a partir de agora, inclusive as operações que nós fazemos com eles, principalmente nos inteiros e racionais, nós temos um monte de operações, soma, subtração, multiplicação, divisão, e nós vamos assumi-las conhecidas, inclusive as suas propriedades, tá bom? Então tudo isso nós vamos assumir conhecido a partir daqui também. Se você tiver qualquer conjunto numérico, essa expressão conjunto numérico quer dizer assim, grosso modo, um conjunto de números, como por exemplo os naturais, os inteiros, os racionais ou qualquer subconjunto dentro desses. E tem mais do que isso, claro, mas qualquer conjunto numérico que nós tratarmos, os reais, que nós vamos definir nas próximas aulas, são um conjunto numérico, assim, nesse contexto nosso. Se você tiver um x que esteja numa dessas situações, seja do subconjunto de um desses, nós vamos usar os seguintes símbolos durante o curso. Quando eu colocar uma estrelinha em cima do conjunto x, eu estou dizendo, olha, é o conjunto dos elementos que é diferente do elemento neutro zero. Se eu colocar um maisinho embaixo, significa, olha, é o conjunto dos elementos que estão maiores ou iguais a zero. Se eu colocar o menuzinho, significa o conjunto dos elementos do x que são menores ou iguais a zero. Claro que para isso que eu estou dizendo, eu precisaria garantir que esse maior ou igual, esse menor ou igual estão fazendo sentido. Por isso que eu estou dizendo que esses conjuntos aqui servem para essas definições que estou fazendo aqui. Ok? Então só considere esse símbolo sempre quando nós denotarmos x estrela, x mais, x menos, como sendo esses conjuntos aí. Tudo bem? Então esses primeiros slides um pouco jogado, um pouco superficial. Essa aula é um tanto quanto superficial porque eu tenho a intenção apenas de recuperar algumas coisas, alguns conceitos básicos aqui sem nos aprofundar muito nele, né? E para a gente finalizar, nós vamos falar sobre, de fato, o princípio de indução finita, que é muito importante em qualquer curso que trate de matemática pura. É importante nós sabermos lidar com o PIF, o princípio de indução finita, porque ele nos permite generalizar alguns contextos em que a gente talvez não pode provar apenas falando assim, já que vale para 1, para 2, para 3, então vale para todos. Não, preciso formalizar isso. E essa formalização é feita usando o princípio de indução finita. Bom, vamos aqui, espero que você já tenha estudado o princípio de indução finita alguma vez, eu estou fazendo essa apresentação aqui como uma revisão, basicamente, mas vamos lá. O princípio de indução finita basicamente vem do terceiro axioma de Peano, é basicamente aquilo, só que o terceiro axioma de Peano está escrito de uma maneira tão curta, né, que parece que não explica tanto, ou não parece com o princípio de indução finita que talvez você já tenha visto alguma vez na vida.
É a mesma coisa, só vou aqui então lembrar como a gente usa ele na prática. É uma receitinha de bolo, né? Imagina que você tem uma sentença aberta nos números naturais, ou seja, sentença aberta é não chega a ser uma proposição, mas é uma frase lógica em que, dado x, você vai dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso. Então aqui eu estou dizendo que o x pertence aos números naturais, 1, 2, 3, 4, etc. Se eu colocar o número 1 aqui, isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Se eu colocar o 2, pode ser verdadeiro ou falso. 3, verdadeiro ou falso, assim por diante. Isso nós chamamos de sentença aberta. Dependendo do x que eu pôr aqui, isso vai ser verdadeiro. Dependendo do que eu pôr aqui, vai ser falso. Bom, agora, o terceiro axioma de Peano, que é o princípio de indução finita, diz o seguinte. Olha só. Se você tivesse sentença aberta satisfazendo o seguinte... Existe um número natural que eu estou chamando de x1 aqui, que faz com que essa sentença aberta seja verdadeira. Ok. Passo 2. Nós assumimos que essa sentença aberta ela é válida para qualquer k que seja maior ou igual a esse x1. E nós provamos que o k mais 1 faz com que a sentença seja verdadeira. Isso daqui, quando você fizer e cumprir esses 3 passos com sucesso, você pode garantir com certeza que a sentença aberta é verdadeira para qualquer x depois do x1, a partir do x1. Veja só, tem 3 passos no princípio de indução finita. O primeiro é para a gente verificar que existe um ponto inicial para o qual aquela sentença é verdadeira. A sentença não é falsa sempre, não, ela tem um elemento em que ela é verdadeira. E a partir disso eu assumo, que é o que nós chamamos de hipótese de indução, que ela é verdadeira para qualquer k lá na frente que seja maior ou igual a x1. E provo que ele é válido para k mais 1. Veja, esse k é genérico, eu não vou substituir ele por número nenhum, vou chamar ele de k e depois, assumindo que p de k é verdadeiro, eu quero provar que pk mais 1 é verdadeiro. Esse é o princípio de indução finita. Para a gente finalizar então essa aula, vamos fazer alguns exercícios sobre o princípio de indução finita. Primeiro, só para exemplificar essa situação, talvez seja o exemplo mais trivial de princípio de indução finita que a gente costuma usar. Sempre que você for ver princípio de indução finita, a gente talvez comece por este exemplo, né? Que é mostrar que a soma 1 mais 2 mais 3 até um determinado n natural, isso é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Bom, só para você entender. Você sabe que se você fizer 1 mais 2 dá 3. E se você substituir aquilo lá por 2, 2 vezes 2 mais 1 dividido por 2, cancela aqui, sobra 3. Bom, se você somar até 3, dá 6. Então, o que acontece se eu substituir o n ali por 3? Dá 3 vezes 3 mais 1 sobre 2, 3 mais 1 é 4, dividido por 2 dá 2, vezes 3 dá 6. Opa, tá batendo. Eu verifico nos primeiros casos que essa soma de fato parece com essa expressão, não é? Parece. Bom... Mas será que isso é sempre verdadeiro? Por mais que eu verifique que para alguns n isso está dando certo, será que isso é verdadeiro para qualquer número natural? Será que isso é verdadeiro? É para mostrar que isso vale para todo número natural, para toda situação, que a gente usa o princípio de indução finita, que nós abreviamos por PIF. O que nós fazemos para demonstrar, então? O primeiro passo é mostrar que existe um primeiro n que faz com que essa expressão seja verdadeira. No caso aqui, o que acontece quando você usar o n igual a 1? Quando você usar o n igual a 1, veja que do lado de cá você vai somar do 1 até ele mesmo, ou seja, você vai somar 1. Do lado de lá, você pode verificar que ao trocar o n por 1, fica 1 vezes 1 mais 1 dividido por 2, e que 1 vezes 1 mais 1, que é 2, dividido por 2, dá exatamente 1. Portanto, isso aqui é verdadeiro. Trocando o n por 1, você vê que a expressão, que a sentença é verdadeira. Portanto, olha só para a gente concluir, portanto, a proposição, qual a proposição? É essa daqui. Essa é a nossa P de n. Né? P de 1 é verdadeira. P de 1 é verdadeira. Agora, passo 2. Nós vamos assumir como hipótese de indução que essa frase vale para n igual a k. Ou seja, se eu somar de 1 até k, isso vai ser igual a k vezes k mais 1 sobre 2. Veja que eu não tenho que demonstrar nada. Eu só vou escrever a informação que eu tenho, eu só vou guardá-la e vou chamar isso de hipótese de indução. Vou abreviar assim, HI, hipótese de indução. O terceiro passo, que é o que eu tenho que executar. Eu vou mostrar o que acontece quando eu fizer o n igual a k mais 1. Será que a fórmula vai valer também? Bom, vamos lá.
Primeiro, se eu somar de 1 até k mais 1, então eu vou passar pelo k, né? Então, olha só. Se eu somar de 1 até k mais 1, será que isso vai ser igual a k mais 1 vezes k mais 1 sobre 2? Vamos ver. Vamos ver. Bom, tudo que eu usei até agora eu posso usar. Em particular, a soma de 1 até k, nós sabemos pela hipótese de indução, então aqui eu vou usar a hipótese de indução, que isso aqui é exatamente igual a k vezes k mais 1 sobre 2. Troco tudo isso aqui por k vezes k mais 1 sobre 2. E aí me sobra esse termo aqui, k mais 1. Ok? Quando você faz essa soma de frações aqui, olha, o 2 vai ser colocado como denominador comum, o k mais 1 vai ser colocado em evidência, e aqui vai aparecer um 2 em cima no numerador. Então vai ficar k mais 1 vezes k mais 2. Ótimo! Nota uma coisa, o que é o k mais 1? O k mais 1 é exatamente o n que eu estou usando agora, então aqui ficou k mais 1, k mais 2, mas olha, k mais 2 é exatamente k mais 1 mais 1. Portanto, aqui eu estou trocando isso por n mais 1 sobre 2, com n igual a k mais 1. Logo, isso aqui é válido. Portanto, pk mais 1 é verdadeira. E se eu mostrei isso segundo o princípio de indução finita, eu posso concluir que a sentença toda, essa sentença que está aqui, ela é válida para todo n a partir do primeiro termo que eu fiz o teste, ou seja, para todo mundo a partir do 1, ou seja, ela vale para todos os números naturais, ok? Bom, eu fiz esse exemplo para você se lembrar, se você já viu sobre o princípio de indução finita, se não, para você poder também, a partir daqui, ter uma base para estudar e avançar nesses estudos. E vou deixar mais 3 exercícios para você tentar fazer aí sozinho. O primeiro é basicamente muito parecido com o primeiro item, mas agora é para você mostrar que a soma dos primeiros números ímpares é dado por n mais 1 ao quadrado. Também mesma ideia que eu fiz aqui. O terceiro é um pouquinho mais rebuscado, mas também não é complicado. É para você mostrar que o n fatorial é maior do que o 2 elevado a n para todo n maior ou igual a 5, tá bom? Não é 4 aqui. Para todo n maior ou igual a 5 isso vale, porque n igual a 4 vai fazer com que isso aqui seja igual e não maior especificamente, tá bom? E um segundo tipo de exercício aqui é o seguinte: se você tiver com um conjunto finito que tenha n elementos, mostre que existem exatamente n fatorial bijeções desse conjunto nele mesmo. Talvez você já tenha demonstrado isso quando estudou análise combinatória, não sei, mas aqui é um bom exercício você fazer usando o princípio de indução finita. Como é que você demonstra que um conjunto num conjunto com n elementos existe exatamente n fatorial bijeções dele nele mesmo? Bom exercício também para a gente treinar o conceito de princípio de indução finita. Aqui não tão bonitinho quanto resolver as expressões, né? Mas aqui sim já é um treino bem legal para você fazer e entender bem sobre o princípio de indução finita. Ok? E com isso nós terminamos essa 4ª videoaula. Até a próxima!